Você já se sentiu invisível? Como se ninguém te levasse a sério? Como se as pessoas simplesmente passassem por cima de você? Talvez no trabalho, na família ou até nas amizades, parece que as pessoas te escutam, mas não te ouvem. Te pedem favores, mas somem quando você precisa. E o pior, você fica se perguntando: o que há de errado comigo? A verdade é, não há nada errado com você. Mas há comportamentos sutis, hábitos diários que você talvez nem perceba e que fazem as pessoas te desrespeitarem sem nem pensar duas vezes. E hoje, você vai descobrir os 7 piores desses hábitos e como eliminá-los da sua vida a partir de agora. Fica comigo até o final, porque o hábito número 6 é o que mais destrói o respeito e é o que a maioria das pessoas nunca percebe que tem. Vamos começar. 1. Você não tem mistério. Todos já sabem tudo sobre você. Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas são também as mais enigmáticas? Elas não precisam se explicar o tempo todo, nem sentem necessidade de justificar o que estão fazendo. E isso cria algo poderoso: curiosidade e admiração. O problema é que muita gente vive o extremo oposto. Conta tudo. Os planos, os medos, as vitórias, os fracassos, até o que vai almoçar amanhã. Publica cada passo nas redes, compartilha com colegas o que deveria guardar para si e, no fim, se pergunta por que ninguém as leva a sério. A explicação é simples. O excesso de transparência mata o mistério e o mistério é o combustível do respeito. Quando você é um livro totalmente aberto, as pessoas te leem rápido e te deixam de lado. Mas quando existe algo que elas não entendem totalmente, quando há um certo não sei o quê, você se torna alguém interessante. Na psicologia, isso é chamado de efeito de ambiguidade positiva. Aquilo que não é totalmente revelado desperta mais atenção. É o mesmo princípio que faz uma série de suspense te prender até o último episódio. O cérebro adora tentar decifrar o que ainda não entende. Então, comece a se observar. Você fala demais sobre si? Expõe seus planos antes de realizá-los? Conta suas emoções para qualquer pessoa? A mudança começa no silêncio. Aprenda a deixar o outro curioso. Compartilhe o necessário. Nunca tudo. Fale dos seus resultados, não das suas intenções. Deixe que as pessoas vejam o que você faz, não o que você planeja. Quanto menos previsível você for, mais respeito vai gerar. Afinal, ninguém valoriza o que entende completamente, mas todos respeitam o que não conseguem decifrar. 2. Você fala demais e quase nunca escuta de verdade. Tem gente que fala, e no fim, ninguém lembra o que ela disse. Já percebeu? E não é porque o conteúdo seja ruim, mas porque o excesso de palavras esvazia o impacto da mensagem. O cérebro humano processa informações o tempo todo. Quando alguém fala sem parar, o ouvinte entra num estado de fadiga cognitiva. Ele começa a ouvir, mas já não absorve nada. É por isso que as pessoas que falam menos, mas falam com clareza, soam mais inteligentes e são mais respeitadas. Pessoas sábias têm uma habilidade rara. Pensam antes de abrir a boca. Elas se dão alguns segundos de silêncio para organizar as ideias, e aí sim, falam. Esse pequeno intervalo muda tudo, porque transmite segurança. Mostra que o que vem a seguir não é impulso, é reflexão. Mas o problema de quem fala demais é ainda mais profundo. Geralmente fala muito porque escuta pouco. E quem não escuta, não aprende. A escuta é uma forma silenciosa de poder. Ela permite entender melhor as pessoas, perceber intenções e se posicionar com inteligência. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que líderes que escutam ativamente são considerados mais competentes e respeitados do que os que falam o tempo todo. Ou seja, ouvir é uma estratégia social de autoridade. Quer se destacar? Pratique o silêncio. Deixe o outro terminar. Pense antes de responder. E quando falar, entregue frases curtas, claras e que carreguem significado. Quem fala demais busca atenção. Quem fala o essencial conquista respeito. E quem sabe ouvir é sempre lembrado. 3. Você vive sem propósito e transmite vazio.
Você já reparou que há pessoas que parecem irradiar energia, mesmo sem falar muito? Elas têm brilho no olhar, foco nas ações e um sentido claro de direção. São essas pessoas que inspiram respeito, porque quem tem propósito transmite valor. Agora pense o contrário. Alguém que acorda, trabalha, volta para casa, reclama da vida e repete tudo no dia seguinte. Sem sonhos, sem objetivos, sem vontade de crescer. O problema não é ter uma rotina, é viver no piloto automático. A mente humana precisa de propósito tanto quanto o corpo precisa de alimento. Quando não há um porquê, a energia interna começa a murchar, e com ela vai embora a autoestima. E o curioso é que os outros percebem isso. As pessoas sentem quando você vive com direção e quando apenas existe. A neurociência explica isso pelo conceito de motivação intrínseca, o impulso que vem de dentro, de algo que faz sentido para você, e não apenas pelo resultado externo. Quem tem propósito vibra numa frequência diferente. Não precisa dizer que é determinado, os outros sentem. E ter propósito não significa mudar o mundo. Pode ser cuidar da família com amor, estudar algo novo, abrir um negócio, ou apenas se tornar uma versão melhor de si mesmo. O importante é ter uma chama acesa dentro de você. Quando você tem algo que te move, automaticamente se torna mais disciplinado, mais interessante e mais respeitado. Porque quem tem direção não se deixa empurrar pela maré. E quem não se deixa levar, inspira respeito. Então pergunte a si mesmo: o que me faz levantar da cama com vontade? Se ainda não sabe a resposta, comece a buscá-la. Afinal, ninguém respeita quem não parece saber para onde está indo. 4. Você é negativo demais, e as pessoas fogem disso. Você já notou que algumas pessoas têm o dom de apagar a energia de um ambiente? Você chega animado, fala de uma ideia e elas logo soltam: "Ah, isso nunca dá certo. Hoje em dia é impossível. Eu já tentei e não consegui." Esse tipo de pessoa não precisa fazer mais nada. A simples presença dela drena o ânimo de quem está por perto. Ser negativo virou quase um vício moderno. É como se reclamar fosse uma forma de se proteger. Se eu espero o pior, não me decepciono. Mas a verdade é que essa mentalidade atrai o desrespeito, porque ninguém quer estar perto de quem transforma tudo em problema. Na psicologia, há um fenômeno chamado viés de negatividade. O cérebro humano tem tendência a dar mais peso às coisas ruins do que às boas. Ou seja, se você não vigiar sua mente, ela naturalmente vai focar no que deu errado. Mas aqui está o segredo. O que você foca se expande. E quando você vive apontando o pior, o mundo passa a te ver como parte do problema, não da solução. Agora, repare em pessoas que você admira. Elas não são ingênuas, nem vivem num mundo cor-de-rosa. Elas apenas escolhem olhar para os desafios com mentalidade construtiva. Enquanto o pessimista diz: "Isso vai dar errado", o sábio pensa: "Ok, como posso fazer funcionar?" Essa é a diferença entre ser respeitado e ser ignorado. Quer mudar isso? Comece observando sua linguagem. Elimine frases como "não dá", "não vai", "é difícil". Substitua por "como posso", "o que falta", "qual o próximo passo". Essa simples troca muda seu padrão mental e o jeito como os outros te enxergam. Pessoas que falam de possibilidades atraem admiração. As que só falam de problemas cansam. Então, da próxima vez que quiser reclamar, pare e pergunte: estou ajudando a resolver ou só espalhando pessimismo? Essa consciência já é o primeiro passo para reconquistar o respeito dos outros e o seu próprio. 5. Você não estabelece limites e acaba sendo usado. Sabe aquele amigo que sempre te pede ajuda de última hora? Ou aquele colega que vive te interrompendo? Ou aquele parente que acha que tua casa, teu tempo e tua paciência estão sempre disponíveis? Pois é! Se isso acontece com frequência, o problema não é deles, é seu. Pode soar duro, mas é verdade. As pessoas te tratam exatamente do jeito que você permite.
Na psicologia, isso se chama reforço de comportamento. Se alguém ultrapassa seus limites e você não reage, essa pessoa entende que está tudo bem e vai repetir o comportamento, não por maldade, mas porque você ensinou que pode. O erro está em acreditar que dizer sim o tempo todo é sinal de bondade. Na realidade, é sinal de baixa autoestima, porque quem se valoriza sabe que seu tempo e sua energia são preciosos e os protege. Criar limites é um ato de amor próprio. É dizer, eu me respeito o bastante para não me desgastar com o que não me faz bem. E o mais interessante é que, quanto mais você se respeita, mais os outros te respeitam também. Quer ver um exemplo? Pense em alguém que você considera forte. Provavelmente é uma pessoa que sabe dizer não quando precisa e não se culpa por isso. Ela entende que priorizar-se não é egoísmo, é inteligência emocional. Para começar, pratique respostas simples, sem justificativas longas. Não posso agora. Isso não funciona para mim. Gostaria de ajudar, mas estou focado em outra coisa. Essas frases são firmes e educadas e deixam claro que há um limite. Lembre-se, respeito e limite andam juntos. Quem não define os seus, vive esgotado tentando agradar. Mas quem aprende a dizer basta, atrai reconhecimento, equilíbrio e tranquilidade. E o melhor, as pessoas que realmente te valorizam não vão te achar egoísta, vão te admirar por finalmente saber se colocar. 6. Você não cumpre o que promete e destrói sua credibilidade. Esse é o ponto mais importante de todos. Você pode corrigir todos os outros hábitos, mas se não arrumar este, nada vai adiantar, porque sem palavra não há respeito. Cumprir o que promete é um dos pilares invisíveis da confiança. É o que faz as pessoas pensarem: eu posso contar com essa pessoa. E acredite, o mundo inteiro respeita quem é confiável e ignora quem vive de promessas vazias. O problema é que hoje é comum as pessoas tratarem compromissos como se fossem opcionais. Marcam um horário e não aparecem. Dizem, vou te ligar e nunca ligam. Prometem mudar e continuam iguais. Essas pequenas falhas corroem a imagem mais do que qualquer erro grande. Na psicologia, isso é explicado pela teoria da consistência. Nosso cérebro mede caráter pela coerência entre o que alguém fala e o que faz. Quando há contradição, a confiança se quebra. E quando a confiança quebra, o respeito evapora. Quer recuperar sua credibilidade? Comece pequeno. Prometeu algo simples. Faça. Disse que chegaria às 8 horas. Chegue. Assumiu um compromisso. Cumpra até o fim. E se não puder, avise antes e seja transparente. Ser alguém de palavra não é questão de perfeição, é de integridade. E integridade não se ensina com discurso, se prova com atitude. Lembre-se, cada vez que você cumpre o que promete, reforça sua identidade de pessoa confiável, e o mundo percebe. As pessoas podem até não concordar contigo, mas vão te respeitar, porque quem honra a própria palavra, honra a si mesmo. 7. Você se perde em fofocas e diminui seu próprio valor. Pode parecer inofensivo. Afinal, quem nunca comentou sobre a vida de alguém, não é? Mas o problema é que a fofoca é uma armadilha sutil. Ela te dá prazer momentâneo, mas rouba o respeito de quem te ouve. Na psicologia social, existe algo chamado efeito da transferência de traços. Quando você fala mal de alguém, o cérebro de quem te escuta associa inconscientemente aquelas características a você. Ou seja, se você diz fulano é preguiçoso, a mente do outro começa a associar você à preguiça. Sem perceber, você mancha sua própria imagem. Além disso, fofocar mostra que você não tem algo melhor para oferecer. Pessoas de mente pequena falam de pessoas. As medianas falam de eventos. As grandes falam de ideias. E é fácil cair nessa armadilha, especialmente em grupos onde todo mundo comenta da vida alheia. Mas você não precisa participar. Quando o assunto começar,
Ouça educadamente e mude o foco. Ah, é mesmo? E como está aquele projeto que você começou? Com o tempo, as pessoas percebem que com você, esse tipo de conversa não cola e passam a te respeitar por isso. Outro ponto importante: quem fofoca com você, também fofoca de você. Então, quando você se envolve nessas conversas, além de perder credibilidade, se torna vulnerável. As pessoas deixam de confiar em você. Quer ganhar respeito rapidamente? Evite falar de quem não está presente. Use sua voz para agregar, não para dividir. E se sentir vontade de comentar algo negativo, guarde para si. O silêncio, nesse caso, é sinal de inteligência. No fim, é simples. Quem fala dos outros diminui. Quem fala de ideias cresce. E o respeito sempre sobe junto com quem escolhe crescer. Resumindo, os 7 hábitos que fazem as pessoas te desrespeitarem são: 1. Você é um livro aberto e perde o mistério. 2. Você fala demais e ouve de menos. 3. Você vive sem propósito. 4. Você é negativo e reclama o tempo todo. 5. Você não estabelece limites. 6. Você não cumpre o que promete. 7. Você se perde em fofocas e conversas vazias. Cada um deles parece pequeno isoladamente, mas juntos formam um padrão que diz ao mundo: pode me ignorar. Eu não me valorizo. Mas você pode mudar isso hoje. Respeito não é algo que se pede. É algo que se inspira. E inspirar respeito começa com autorrespeito. Quando você cuida da sua palavra, protege seus limites, fala menos e faz mais, as pessoas ao seu redor sentem e começam, lentamente, a mudar o jeito de olhar para você. Afinal, o mundo sempre trata você exatamente como você se trata. Não espere que os outros mudem primeiro. Mude você. Comece a praticar silêncio estratégico. Crie uma meta, mesmo pequena. Pare de justificar atrasos e simplesmente apareça no horário. Diga não quando for preciso. E veja o que acontece. Em poucos dias, as pessoas começam a te ouvir com mais atenção. Em poucas semanas, passam a medir as palavras ao falar contigo. E em pouco tempo você percebe: o respeito voltou. Mas a diferença é que agora, ele não veio por acaso. Ele foi conquistado. E conquistado da melhor forma possível. Com inteligência, com presença e com dignidade. Quem se respeita é respeitado. Quem se cala no momento certo é ouvido. Quem cumpre o que promete é lembrado. E você? Qual desses hábitos sente que mais te atrapalha hoje? Escreve aí nos comentários. E mais importante, comece a trabalhar nele agora mesmo. O respeito que você deseja começa com as decisões que você toma hoje.